Muito bem-vindos a mais uma tradução aqui no canal. Hoje vou traduzir o canal Last Days, Últimos Dias, com Brandon Biggs. O título do vídeo é O Senhor me mostrou que realmente estamos no fim. E começa assim. O que ele me disse é que há uma grande aceleração vindo, um tempo que está próximo. Este tempo, no próximo ano, ele disse, você verá dores de parto se triplicarem, como dores de parto em uma mulher. Assim será quando o Filho do Homem retornar. Você verá que as dores de parto não melhoram. Elas vão piorando. Ele disse, Brandon, eles aumentarão todas as vezes que o ano judaico vier. Vocês vão ver ainda agora um aumento maior de sinais nos céus, como terremotos e em diversos lugares rumores de guerra, pragas, pestilências e coisas assim, como lemos na Bíblia, que veríamos antes que viesse o fim. Então nós veremos agora uma aceleração ainda maior dessas dores de parto. Elas vão se intensificar agora mais do que nunca, mais do que já vimos até agora. E a verdade é que já estamos vendo algumas coisas, não é mesmo? Mas vamos ver coisas agora ainda maiores. As pessoas precisam saber que este não é o momento de estar com medo, mas sim de intensificar a oração, de estar com o coração em chamas por Jesus, pois Ele está vindo. Eu estou dizendo, é hora de colocar a sua casa em ordem. As pessoas dizem que isso pode significar vender tudo para Jesus, mas e as pessoas me perguntam o que significa colocar a sua casa em ordem. Então, é estar com os olhos somente em Jesus. Não obter distrações no mundo. Quero mais dele e menos de mim. E então, isso quer dizer colocar a sua casa em ordem. Não ter um estilo de vida comprometedor, você sabe. Estar sempre com a sua lâmpada acesa e cheia, controlado pelo Espírito Santo. Sempre que ele vier até a você, como o fogo nas 5 virgens que tinham suas lâmpadas acesas. E aquelas que tinham as lamparinas vazias são as que ficam. E as 5 que tinham a lamparina cheias estavam controladas pelo Espírito. Foram aquelas que foram levadas para o banquete com o noivo. Você precisa estar com sua lamparina acesa e cheia. E é isso que você deve se perguntar. Você é o único que pode responder a esta pergunta. Você pode perguntar para o seu amigo. Amigo, você acha que a minha lamparina está cheia? Mas ele não vai poder responder isso, porque quem pode responder é apenas você. Se você tem ainda alguma dúvida, é porque ela não está cheia o bastante. E então foi isso que o Senhor me disse, que haverá agora uma grande aceleração. E então eu tive esta visão de Apollyon, deste demônio, deste ser, e ele sobe e sai do poço. E foi quando ele começa a mexer com Putin, e ele foi oprimindo ele e possuindo. E ele começou a ficar furioso com a guerra, espalhando para todos, e foi se intensificando com a Terceira Guerra Mundial. E eu vi tudo isso acontecendo e acredito que estamos lá. Eu vi novamente no Espírito quando eu estava orando. Eu estava lá fora. Eu vi um grande recrutamento. Então é a segunda vez que eu vejo esse grande recrutamento chegando. Não havia apenas homens jovens sendo recrutados, mas também mulheres jovens, por causa da igualdade de direitos que a própria humanidade quis. Como todo mundo sempre tenta, você sabe, chamar para esses direitos iguais das mulheres e todas as demais coisas. Então, eles estão dando a vocês, mulheres, seus direitos de serem convocadas. Quero dizer, isso é horrível. A guerra é terrível. E eu oro para que isso não aconteça, mas eu vi novamente um grande recrutamento, eu vi guerra em nosso solo novamente. Essa é a segunda vez que vejo isso. Foi na costa leste. Eu disse a vocês em um vídeo anterior que vi uma tempestade chegando e avisei a todos sobre essa tempestade. As pessoas vão dizer que
isso significa o que você continua dizendo? Eu disse que o furacão estava chegando na praia e então eu pude ver a chuva e não era natural, era uma tempestade espiritual, algum tipo de sombra que estava chegando, uma grande tempestade chegando, algo escuro na costa leste. Você sabe, eu não tentei ser positivo nos últimos vídeos, contando a vocês tudo sobre isso, sobre o derramamento, mas então as pessoas dizem, bem, irmão Brandon, como você vai ter a escuridão e todas essas coisas estão chegando, mas agora você está nos dizendo que a glória está chegando. Como que é possível coisas boas chegando com essa efusão de milionários e tudo? Isso tudo que você está vendo, como se estivesse dando palavras diferentes, saindo de dois lados diferentes da boca. E eu fico tipo, ouça, você pode ter claro e escuro ao mesmo tempo. Havia escuridão total no Egito, mas também havia luz em Canaã. Pense nisso. Havia uma escuridão grosseira que você podia sentir. A Bíblia diz que você pode sentir isso. Eu não sei o quão escuro você esteve e você talvez apagou a luz para dormir. Você pode sentir a escuridão. E pode até ser uma escuridão espiritual. E você precisa escolher aonde vai focar. Você não pode focar no medo. Você vai ver as dores de parto, independente de vermos a glória e o derramamento do Espírito do Senhor se movendo, como nunca vimos antes. Também vamos ver as dores de parto. E em qual das duas coisas você vai manter o foco? Na escuridão ou na luz? E ele ainda está trazendo uma colheita. Você ainda pode participar desta colheita. E mesmo assim as dores de parto estão se intensificando. O Senhor me mostrou na linha do tempo novamente. Então, eu vou contar detalhes que Ele me mostrou. Ele veio como um enorme fogo, uma luz enorme, brilhante. Senti meus olhos espirituais e o corpo inteiro como se aquilo fosse me queimar. Toda aquela luz parecia que ia me cegar e saía pela lateral do escudo. E toda a luz brilhava no meu rosto. E então havia um certo sombreado. E eu podia ver lá em cima uma pomba enorme, com asas batendo, com o ramo de oliveira. E veio por cima de mim, e a glória do Senhor me encheu até o ponto. Quero dizer, de repente, a glória. E ele disse, Brandon, quero mostrar a vocês, este é o período de tempo da humanidade, desde o início da criação até onde estamos agora. E ele me mostrou uma coisa fina, que era uma linha, parecendo um fio que atravessava os vãos da humanidade, do começo até onde estávamos. E foi assim que se dividiu. Por 1000 anos durou 1000, depois 2000, depois 3000, 4, 5, 6, e foi aí que nós estávamos. Então ele dividiu novamente nesses pequenos blocos. E eu pude pegar um pedaço de papel e dividi-lo em milhares. Então ele dividiu esses milhares por centenas, e por dezenas, e por cada ano. E então era como se eu visse todos aqueles mortos que já tivessem morrido em Cristo, e eu podia ver os seus ossos nas primeiras camadas do solo, e isto era ao redor de toda a terra. E então havia crânios, mãos, pernas, braços, eram os ossos dos crentes, daqueles que creram, e eles ainda estavam na terra, eram fósseis. E eles estavam olhando para o reino espiritual em direção ao Pai. Os ossos eram uma representação que estava ausente do corpo e presente com o Senhor. Como se eles estivessem olhando para o reino espiritual, esperando que os mortos em Cristo ressuscitassem primeiro. E eu pude ver a expectativa na terra, esperando o Filho do Homem vir, no arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor. E eu podia ver essa antecipação
da esperança pela vinda do Filho do Homem no arrebatamento da igreja. Como se os ossos estivessem antecipando toda a glória. Era como se houvesse uma atmosfera de aceleração de toda a excitação de dentro desses ossos. Eu não sei como expressar em palavras isso, mas espero que vocês entendam. E então ali eu tinha aquela certeza de que os mortos ressuscitariam primeiro e depois nós, os vivos, e a certeza de que Jesus está voltando. E então haverá esta geração que não vai experimentar a morte, e eu creio que nós fazemos parte dessa geração. E então ele continuava a me mostrar aquela linha do tempo e uma bola grande, enorme, representando o mundo. E eu via aquela bola, mas não havia mais continentes, era tudo uma grande massa de terra. E em uma área não era como a América, a Ásia e tudo isso. Era apenas uma grande coisa, uma só. E eu não sei como tudo havia sido dividido, se foi no dilúvio, ou onde foi, o que eu acredito que foi no dilúvio. E foram criados continentes diferentes. Mas quando começou era um jardim, uma área enorme. Então ele me leva para esse jardim e eu vi Adão e ele tinha muitos músculos e uma barba preta grande e uma pele morena. Eu só via a sua parte de trás e a glória ao seu redor, a glória de Deus. E dava para perceber que não havia morte ainda. Então era aquele corpo muito saudável, perfeito. E ele se comunicava com um grande lagarto, parecia até um dinossauro. E era como se aquele grande lagarto, parecendo um dinossauro, ouvisse-o e obedecesse-o. E o restante ao redor, toda a natureza era perfeita, não havia nenhum sinal de morte. E então o céu parecia vivo. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Era como se vê uma névoa, mas não era bem uma névoa. Era como se fosse uma água espessa. Parecia que tinha água acima da atmosfera. E era tudo muito bonito, lindo, parecia denso. Quase que como uma massinha de modelar. E transparente, translúcido, como uma atmosfera. Eu não sei como isso dá para explicar em palavras, mas havia essa atmosfera que parecia água, essa estrutura. Não era sólida, não parecia sólido, mas era bem grosso e havia umidade, não sei como descrever. Mas você podia ver as estrelas através dela, as luzes e as cores, rosa, roxo, era lindo, como se o sol estivesse brilhando através disso. E tornando isso tudo muito vivo, se movendo. Eu pude ver pássaros e de diferentes tipos e com enormes envergaduras voando. A atmosfera do jardim era tão linda, a água era tão limpa, era cristalizada, que o tal dinossauro, o grande lagarto, estava bebendo e não havia nenhum tipo de poluição. Então ele me levou para um outro período de tempo. E ele disse, eu vou te mostrar outros pontos chaves e marcadores do tempo da humanidade. Então ele me mostrou Noé, eu podia ver Noé construindo a arca. Eu podia observar o nariz dele. Ele tinha um nariz enorme, uma barba branca. Então o nariz parecia até estranho de tão grande. E era como se ele estivesse usando um chapéu, como o Senhor dos Anéis. Eu conseguia notar as pessoas ao redor, com aparência escura, e eles eram maus. Eles não olhavam para o semblante que estava sujo, tinham rostos e aparência suja. Então eu pude ver a arca, e ela tinha um jardim como cenário, era tudo muito grande ao redor e verde, bonito. Eu vi muitas coisas que pareciam ruins, então eu mudei do período de tempo para um lugar onde eu via as pirâmides e artefatos e roldanas e polias, todo tipo de coisas usando para construir estes grandes monumentos enormes. E eles estavam ali se movendo ao longo do tempo. E eu via homens trabalhando, não eram gigantes como algumas pessoas já falaram.
E então eu, de repente, estava em um lugar onde estava construindo o Coliseu muito rapidamente, como se fosse um Lego rápido, e eu vi o imperador romano César Augusto. E então eu pude ver também na China, a muralha da China sendo construída. Eu vi guerras, eu vi as pessoas usando roupas bem grossas. Isso foi passando milhares de anos de tempo, muito rapidamente. Era como se o Senhor estivesse me mostrando aquilo em fotos, e algumas coisas eu podia captar, outras não, de tão rapidamente que passava na minha vista. Então nessas guerras eu vi esses homens asiáticos, e eles pareciam aqueles guerreiros samurais, estavam lutando com espadas, e em frente a essas batalhas com arco e flecha também, cajados, lanças e em seus cavalos, e era tudo muito sangrento, uma batalha sangrenta. E então, de repente, o Senhor me mostrou Cristóvão Colombo navegando no oceano. Eu podia vê-lo navegando e descobrindo a América. E eu podia vê-lo neste navio como capitão. Ele estava de pé, ele tinha um cabelo longo, e eu vi este homem atrás do navio. Então eu consegui ver também a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e eu pude ver essa aceleração de guerra, esses ciclos de rumores de guerra e as dores de parto começando no início do ano 1900 e acelerando o tempo cada vez mais, e o conhecimento aumentando. E como ele disse, as dores de parto e o conhecimento aumentando, como um voo de foguete e jatos, com eletricidade, telefone, celular, satélites, e tudo isso ele me mostrou sendo feito, este conhecimento aumentando, como ele prometeu que seria na Bíblia. Então tudo aquilo aconteceu, e então ele parou e disse: é aqui que você está agora. Ele disse: o tempo de Adão acabou. Ele me disse: Brandon, você não sabe quando o tempo de Adão termina, mas Satanás sabe. E ele termina no Rosh Hashanah. E quando acabar esse período, eu vi Satanás se movendo como uma serpente por toda a terra. E o primeiro lugar que eu vi indo foi falar com o Papa, se comunicando com as figuras-chave da terra e na Europa. E eu não entendo, como eu disse no último vídeo, eu não entendo porque ele não estava tentando se comunicar com as pessoas da América. Ele estava necessariamente na Europa naquele momento, e no Oriente Médio, falando com as principais figuras. E eu já disse quem eu achava que era o anticristo. Aí ele falou NBS, eu não entendi essa sigla que ele usou. Então tudo isso para dizer que o Senhor me disse: Brandon, o diabo já está dizendo que o tempo dele é agora, os 7 anos da tribulação. Então eu ouvi o Senhor dizendo: eu nunca serei derrotado, eu nunca fui derrotado, e não serei agora. Posso controlar o tempo. Ele estava dizendo basicamente para Satanás fazer uma caminhada. Eu estou controlando o tempo. Um dia para mim é como 1000 anos, disse ele. E eu posso tirar um pedaço deste tempo, se eu quiser. E eu posso tirar um fio de cabelo do tempo para fazer um reavivamento. E ele me disse: Brandon, é isso que eu quero, um grande avivamento que pode acontecer nesta época. Um pequeno espaço de tempo. E nós teremos uma colheita massiva de almas ininterruptas e desimpedida por qualquer movimento satânico. Quando o tempo do homem acabar, nós viveremos 1000 anos com Jesus. Quando acabar os 6.000 anos do homem, nós teremos 1000 anos com Cristo. E ele finaliza com uma oração. O vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.